Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 5 de março. Avanço histórico na digitalização de processos do Supremo Tribunal Federal. Nesta sexta-feira foi alcançada a marca de apenas 24 processos recursais físicos tramitando no tribunal. Com isso, o STF caminha para ser a primeira corte 100% digital do mundo, uma das prioridades da gestão do presidente, ministro Luiz Fux. Esse é um dos destaques desta edição. E você vai ver também. Supremo antecipa julgamento de ação que pode alterar lei e facilitar acesso a remédios para tratamento da Covid-19. STF mantém critério de reajuste do piso nacional dos professores da educação básica. E ainda, como a Suprema Corte evoluiu em 130 anos de história. O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o vazamento de mais de 70 mil senhas da administração pública, sendo 98 delas do domínio do próprio STF. Em nota, o Supremo Tribunal Federal informou que a área de segurança cibernética do tribunal teve acesso ao material e confirmou que se trata de informações antigas, de pessoas que usaram o e-mail institucional para fazer cadastro em serviços e sites da internet, o que descarta qualquer tipo de invasão a sistemas da Suprema Corte. O tribunal explicou ainda que em outubro do ano passado teve acesso a contas institucionais que circulavam na Dark Web, incluindo as mencionadas agora. E, diante disso, técnicos do Supremo já haviam entrado em contato com os usuários dos e-mails envolvidos para a renovação das credenciais de acesso. A digitalização de processos avança no Supremo Tribunal Federal e atinge marco histórico. Até esta sexta-feira, apenas 24 processos recursais físicos tramitavam no tribunal. Com este trabalho, o Supremo segue caminho para se tornar a primeira corte 100% digital. O avanço histórico na digitalização de processos atende a uma das metas da gestão do presidente do STF, ministro Luiz Fux, para que o tribunal se torne 100% digital. No fim de dezembro, havia 410 ações recursais na Secretaria de Gestão de Precedentes. Todas foram digitalizadas e convertidas para a forma eletrônica, graças ao esforço da Secretaria de Administração de Serviços e Gestão Predial durante as férias forenses. Até esta sexta-feira, apenas 24 processos recursais físicos tramitavam em gabinetes de ministros ou em setores externos do tribunal. O secretário de Gestão de Precedentes do STF explica as vantagens dessa digitalização. Traz mais celeridade para as partes, celeridade no julgamento, celeridade no cumprimento de prazos. Então ele tem diversos aspectos aqui também relacionados ao sistema do Supremo. Então o processo eletrônico ele tramita dentro do nosso sistema de forma mais fluida e a visualização é toda identificada também de forma digital. Desde o dia 25 de janeiro, como previsto na Resolução 693 de 2020 do STF, o tribunal passou a receber apenas processos eletrônicos. Os que ainda estão em meio físico devem ser convertidos nas instâncias de origem. A Secretaria de Gestão de Precedentes do STF realiza encontros por videoconferência para ajudar os tribunais a se adequarem às mudanças. O ministro relator de cada matéria no STF é quem autoriza a conversão em meio digital de processos físicos que possuam documentos incompatíveis com o modelo de tramitação eletrônica do tribunal. O que não puder ser digitalizado ficará sob a guarda das secretarias responsáveis para acesso das partes interessadas. Conforme resolução do STF, processos classificados como sigilosos não serão convertidos para o meio eletrônico. O Supremo Tribunal Federal caminha a passos largos para se tornar a primeira Corte Constitucional do globo, 100% digital, com perfeito alinhamento entre a inteligência humana e a inteligência judicial. O PSB entrou com uma ação no Supremo contra a punição de 2 professores da Universidade Federal de Pelotas que se manifestaram contra o presidente da República.
As críticas se referiam a uma suposta interferência do chefe do Executivo na escolha dos próximos reitores e as medidas de enfrentamento da pandemia. A Controladoria Geral da União impôs aos professores o compromisso de não proferir quaisquer manifestações de desapreço a Jair Bolsonaro no local de trabalho por pelo menos 2 anos. Para o partido, essa conduta ofende a liberdade de expressão e de cátedra. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski. O Supremo Tribunal Federal mantém critério de reajuste do piso nacional dos professores da educação básica. Os ministros rejeitaram as alegações de governadores e entenderam que o piso salarial tem critérios de cálculo já estabelecidos em lei. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal por meio de uma ação ajuizada pelos estados Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Sul, Roraima e Santa Catarina, que alegaram que o piso salarial dos professores deveria ser reajustado por meio de leis estaduais. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, apontou que em 2011 o Supremo já havia julgado outra ação direta de inconstitucionalidade sobre o tema e que naquela ocasião a Corte entendeu que os estados e o Distrito Federal e os municípios devem seguir os valores do piso salarial da educação básica definidos pelo Ministério da Educação por meio de portarias. No voto, Barroso citou o entendimento do ministro Joaquim Barbosa, hoje aposentado, que foi o relator no julgamento de 2011. Para Barbosa, se não houvesse a obrigatoriedade de revisão periódica dos valores de forma nacional, a função do piso poderia ser comprometida pela omissão dos estados. Dessa forma, por unanimidade, o plenário virtual manteve o critério de reajuste do piso salarial dos professores da educação básica, valendo para todo o país por meio de portarias do MEC. A Justiça Federal em Brasília manteve a suspensão do exame de ordem da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, que estava marcado para o próximo domingo, dia 7, mas foi cancelado por causa do agravamento da pandemia. A decisão é da 9ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. A estudante de Direito que entrou com a ação com pedido de liminar queria que o Conselho Federal da OAB revogasse a decisão de adiar a prova objetiva do 32º exame de ordem, marcado para domingo, dia 7. A estudante argumentou que não existia impedimento para a realização da prova, uma vez que a OAB teria aplicado o 31º exame unificado, em dezembro de 2020, também durante a pandemia de Covid-19. Para ela, bastaria a adoção de medidas de prevenção na realização do exame. Mas o juiz federal Renato Borelli considerou que a decisão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil foi de extrema prudência. A Justiça avaliou que o quadro, neste mês de março, é diferente do apresentado no final de 2020, quando havia mais leitos hospitalares disponíveis. A decisão da OAB de suspender a aplicação das provas objetivas decorre do aumento de casos de Covid-19 em todo o país, com vários estados e cidades adotando novas medidas de restrição após a circulação de novas variantes do coronavírus e a lotação de leitos de enfermaria e de UTI em hospitais públicos e privados. Veja a seguir, Supremo antecipa julgamento de ação que pode alterar lei e facilitar acesso a remédios para tratamento da Covid-19. Voltamos em instantes. A Constituição Federal representa a lei maior, a lei máxima do nosso país. Contra ela não pode haver lei federal, lei estadual, lei municipal, nem qualquer outro mecanismo legislativo. O Supremo Tribunal Federal antecipou o julgamento sobre a Lei de Propriedade Industrial para o dia 7 de abril. A ação, de autoria da Procuradoria-Geral da República, pede a impugnação de um artigo da lei a fim de reduzir o prazo de vigência das patentes. O tema ganha ainda mais importância em razão da pandemia. Fabricantes de medicamentos defendem que a mudança na legislação facilitará o acesso aos remédios para o tratamento da Covid-19. A lei estabelece que as patentes podem ter validade de 20 anos, mas na prática, com a demora para a análise dos processos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, esse prazo pode chegar a 30 anos.
No caso dos medicamentos, o monopólio na fabricação impede, por exemplo, a produção de genéricos a preços mais baratos. A ação da PGR pede que sejam declarados inconstitucionais os trechos da legislação que abrem brecha para que os prazos sejam tão longos. A antecipação atendeu a um pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Para o Procurador-Geral, a atual conjuntura sanitária de pandemia de Covid-19 justifica a imediata suspensão da norma. Na ação, a PGR argumenta que a medida afronta a livre concorrência, a segurança jurídica, a defesa do consumidor, o princípio da eficiência, bem como a duração razoável do processo. Os representantes das indústrias farmacêuticas afirmam que um prazo de patente maior que 20 anos é injusto porque tira da sociedade o direito de ter acesso a medicamentos mais baratos. No caso dos medicamentos, isso é extremamente relevante porque o medicamento que tem ainda a proteção patentária e está sozinho no mercado tem, obviamente, um poder de estabelecer os seus preços muito diferenciado. E por isso é que o prazo de vigência dessa proteção tem que ser fixo. Ministro do Superior Tribunal de Justiça cassou prisão domiciliar de um empresário acusado de corrupção na saúde do Rio de Janeiro. A pedido do Ministério Público Federal, o ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, cassou a prisão domiciliar dada ao empresário Mário Peixoto, investigado por suposta prática de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução de justiça. Os crimes estariam ligados à gestão de unidades de saúde no estado do Rio de Janeiro e foram investigados na mesma operação que levou ao afastamento do governador Wilson Witzel. O empresário do setor de serviços é investigado por suspeita de ter obtido facilidades em contratos com órgãos e entidades vinculadas ao governo do Rio. De acordo com as investigações, ele teria feito pagamentos indevidos para diversos agentes públicos, além de formar com outros investigados uma rede de empresas com o objetivo de ocultar e de simular recursos obtidos de maneira ilícita. O empresário foi preso em maio de 2019. Em janeiro deste ano, durante o plantão judiciário, a presidência do STJ concedeu o benefício da prisão domiciliar, levando em consideração a alegação da defesa sobre os problemas de saúde do empresário e o risco de infecção pela Covid-19. Ao analisar o caso, o ministro Rogério Schietti Cruz lembrou que em dezembro de 2020, a sexta turma negou o pedido de concessão de prisão domiciliar apresentado pela defesa do empresário, o que levou à denegação do habeas corpus pelo colegiado e encerrou a prestação jurisdicional do STJ. De acordo com o relator, já foram reconhecidas pelo colegiado a legalidade da prisão preventiva e a impossibilidade de sua revogação ou substituição por não estar caracterizada a plausibilidade jurídica do pedido. O empresário já teria passado por exames que não identificaram risco iminente à vida do investigado ou apontasse para a necessidade de mudança do regime prisional. Ao cassar a prisão domiciliar, o relator recomendou que o juiz de primeiro grau reexamine a necessidade da prisão preventiva e se certifique sobre a alegada debilidade de saúde do investigado antes do seu retorno à prisão. E a sexta turma do STJ negou habeas corpus a um réu condenado por estupro de vulnerável, mesmo sem contato físico. Está no Código Penal. É classificado como estupro de vulnerável, conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos. Mas e se o acusado não tiver tido contato físico com a vítima? No caso analisado pela sexta turma do STJ, um homem foi condenado pelo crime de estupro porque, a seu pedido, 2 mulheres praticaram atos libidinosos em 2 crianças e enviaram as imagens para ele. A defesa dele entrou com pedido de habeas corpus no STJ e requereu o reconhecimento da atipicidade da conduta, uma vez que não houve contato físico entre o réu e as vítimas. Mas este advogado explica que, além do contato físico, outros elementos podem caracterizar o estupro de vulnerável. Não é imprescindível o contato físico do agressor em relação à vítima. O que importa é exatamente a contemplação lascívia, ou seja, a satisfação da libido desta pessoa e, naturalmente, o dano que isso importa, ainda que de ordem psicológica e emocional, a vítima que, sabendo que está vivendo aquela situação que naturalmente é de alta reprovação social.
Para o ministro Rogério Schietti Cruz, relator do HC, as informações que constam na decisão condenatória não deixam dúvidas sobre a prática intencional dos atos libidinosos contra as vítimas que eram menores de idade. O relator destacou ainda que ficou devidamente comprovado que o homem agiu mediante nítido poder de controle psicológico sobre as outras duas agentes, dado o vínculo afetivo existente entre eles, incitando-as à prática dos atos de estupro contra as menores. Com isso, a sexta turma reafirmou jurisprudência, segundo a qual estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima, mesmo sem um contato físico direto entre ela e o réu para a configuração do delito. O STJ confirmou essa jurisprudência. Sim, pode ter condenação de estupro de vulnerável, porque no tipo penal do artigo 217-A, além da conjunção carnal, existe a alternativa de prática de outro ato libidinoso, e aí dando uma abertura, uma amplitude para que seja qualquer outro tipo de ato libidinoso, ainda que não implique necessariamente no contato físico com a vítima. E no próximo bloco tem o quadro especial sobre os 130 anos do STF. Voltamos já. A Constituição é sempre considerada em todos os países do mundo a lei maior, a lei suprema. A brasileira não deixa de ser assim. Só que a nossa Constituição de 88 tem uma curiosidade muito interessante. Ainda que se reflita um momento político do país, ela representa hoje uma conquista da cidadania, onde o principal ator, o principal protagonista é o cidadão brasileiro. A comarca de Carangola, na zona da Mata Mineira, foi invadida pela enchente do rio que corta a cidade. Cerca de 200 processos danificados pela água suja e lama foram levados para a recuperação na capital. Os processos vindos de Carangola chegaram ao arquivo permanente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte. No mesmo dia, foi montada uma força-tarefa com 25 funcionários para salvar os documentos encharcados de água e sujos de lama. No último dia 19 de fevereiro, devido às fortes chuvas na região, o Fórum de Carangola, que fica a 340 quilômetros da capital, foi invadido pela água do rio Carangola. Assim que esse caminhão chegou, a gente fez um breve diagnóstico de como eles deveriam ser tratados, foram lavados, entrefolhados e agora a gente vai entrefolhar outras vezes até que estejam totalmente secos. Ao todo, 199 processos foram trazidos para cá, para o arquivo permanente. E rapidamente os funcionários tiveram que colocar suas luvas, um equipamento de proteção obrigatório para manusear esses autos, devido ao risco de contaminação. E a prioridade era cuidar de processos como esse aqui, de capa azul, referente a réus presos. As documentações que estavam sujas de lama foram encaminhadas para lavagem, para a gente remover essa crosta de lama que estava em cima dos documentos, que acelera essa degradação. E o que estava só molhado já foi encaminhado aqui para o outro lado do galpão para a gente espalhar nas estantes, para já acelerar o processo de secagem e iniciar o entrefolhamento com papel toalha. Cuidadosamente são retirados grampos e clipes metálicos. A ferrugem acelera a deterioração dos documentos. Por isso, quando forem remontados, os autos receberão presilhas de plástico. O desembargador responsável pela escola judicial e pela gestão da informação documental esclarece que as partes não serão prejudicadas no que se refere aos prazos processuais. Naturalmente, eles vão ser restaurados os prazos. Não pode haver prejuízo para as partes. Eles vão sofrer um retardo na sua caminhada. Porque é natural, ele é físico, ele depende dele para andamento. Mas, naturalmente, ao voltar esses processos para a comarca, eles vão ter um atendimento especial do juiz. A expectativa é que, em 2 meses, os processos recuperados sejam devolvidos à comarca de Carangola. No quadro especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República, você vai conhecer hoje a evolução da Corte até os dias atuais. A reportagem é de Carolina Chaves.
Supremo Tribunal Federal passou a ser chamado dessa forma a partir da promulgação da Constituição de 1891. Antes, a Corte já tinha sido denominada Supremo Tribunal de Justiça e Casa da Suplicação do Brasil. A partir da proclamação da República, o Supremo Tribunal Federal recebe esse nome e passa a ter a atribuição de realizar o controle de constitucionalidade. Naquela época ainda era um controle difuso e concreto, ou seja, todos os órgãos do Judiciário realizavam o controle e essas questões chegavam ao Supremo Tribunal Federal por meio de recursos. A composição da Corte Suprema também passou por várias alterações. Chegou a ter 23 juízes antes da República. A partir de 1891, eram 15 e 16 ministros. E desde a aposentadoria compulsória de alguns ministros na época da ditadura, a Corte passou a ter, até os dias atuais, 11 ministros, que dividem funções entre presidência, plenário e turmas. O Supremo é composto de 3 órgãos: plenário, turmas e presidência. A cada órgão há atribuições específicas. O plenário é responsável pelo julgamento da constitucionalidade das normas. As turmas já ficam mais restritas ao julgamento de habeas corpus e outros recursos incidentes. E a presidência fica responsável também por classes processuais específicas, como suspensão de segurança, suspensão de liminares, além de, evidentemente, caber à presidência toda a estrutura do Supremo Tribunal Federal. O regimento interno que disciplina os serviços da Corte também evoluiu para acompanhar as mudanças nas atribuições do STF. O primeiro foi instituído em 1891 e contava com 155 artigos. Hoje, o regimento interno tem 369 artigos e 51 emendas sobre organização, composição e a competência dos 3 órgãos da Corte. A Emenda 45 de 2004, conhecida como Reforma do Judiciário, criou o Conselho Nacional de Justiça, um órgão de controle do Judiciário que é presidido pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Outra mudança nas atribuições do Supremo Tribunal Federal com a reforma do Judiciário foi que a Corte passou a receber recurso de repercussão geral, um instrumento que permite a análise de temas que extrapolam o interesse das partes e que sejam aplicados de forma mais ampla, por se tratar de grande relevância política, social e econômica. Em 2007, na gestão da ministra Ellen Grace, essa análise de repercussão geral passou a ser feita pelos ministros de forma virtual, um dos primeiros passos para a justiça entrar no mundo virtual. O Supremo se adequa ao novo ambiente digital e cada um dos ministros coloca o seu voto virtualmente a favor ou não da presença do requisito da repercussão geral. Mais tarde, no ano de 2016, sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski, inclusive nós estivemos à frente desse trabalho, fizemos a emenda regimental 51, em que o Supremo alargou as hipóteses de discussão em plenário virtual, não apenas mais o caráter da repercussão geral, mas também o julgamento de agravos regimentais, de embargos de declaração, ou seja, de recursos vinculados aos processos, em uma tentativa bem-sucedida de diminuir a grande massa de processos que ficavam sem julgamento no Supremo. Em 2016, na gestão do ministro Dias Toffoli, o ambiente virtual passou a receber mais tipos de processos para acelerar a resposta para o cidadão. E no ano passado, por causa da pandemia, foi preciso estender a todas as classes de processos para que fosse possível julgamento pelo plenário virtual. E as sessões de julgamento das turmas e do plenário passaram a ser por videoconferência no YouTube. A internet possibilitou que 90% dos servidores do STF passassem a trabalhar de casa e que os cidadãos e advogados pudessem ter acesso à justiça de forma remota. Com a tecnologia, isso muda totalmente, né? Hoje, inclusive, é possível que esse processo se acelerou agora no contexto da pandemia. É possível que um advogado que atua no Estado
ele faça uma audiência com o magistrado que integra o Supremo Tribunal Federal por meio virtual. Então, isso amplia muito o acesso à corte. Mas não só. O site do Supremo Tribunal Federal provê amplo acesso aos precedentes da corte. Portanto, é possível acompanhar de maneira muito precisa aquilo que a corte vem decidindo. É como voto, senhor presidente. É o voto, senhor presidente. Como voto, presidente, pela improcedência. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite e um excelente fim de semana.